Bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Melo. Estou aqui para mostrar um pouco para vocês essa disciplina de audiovisuais, arte, técnica e linguagem. No final desse módulo, a gente vai descobrir um pouco o que dá nessa junção entre áudio e vídeo. Então vamos lá. Introdução à linguagem visual. Bom, pessoal, de início, a gente tem alguns conceitos tratados na nossa apostila que eu queria destacar e mostrar a importância desses conceitos para a gente entender como funciona realmente a produção desse material audiovisual. Um dos primeiros conceitos que a apostila trata é o conceito de pós-modernidade, que é importantíssimo nesse caso para a gente. A humanidade pós-moderna, ela tem algumas características interessantes. A cultura e as relações sociais humanas acabaram superando a natureza, né? Substituindo a natureza. Isso quer dizer que o homem acabou inventando sua própria natureza, baseado na sua cultura e nas histórias que ele inventou. O que eu quero dizer com isso é que a pós-modernidade é o momento histórico da humanidade que é mais propício para o surgimento de novas histórias, né? Não que na antiguidade não houvesse essas histórias, claro que sim. A história da humanidade é toda contada, baseada nessas histórias, né? Na verdade. São realidades diferentes da realidade natural, é uma realidade editada, recortada. A realidade pós-moderna, ela separa o homem da natureza, né? De uma certa forma, ele fica descolado, ele se torna descolado do local onde ele vive, da forma como ele foi educado, foi criado. Ele cria seu próprio ambiente. Então, a realidade do audiovisual, ela é editada, ela é recortada. Isso significa que num universo de inúmeras possibilidades entre o feio e o bonito, entre o certo e o errado, o mais ou menos, a realidade do audiovisual vai selecionar exatamente aquilo que ela quer, né, que os seus diretores querem que ela represente. Ela pode representar um mundo violento, ou ela pode mostrar um mundo em caos, ou ela pode mostrar um mundo em harmonia. Isso quem vai determinar é a própria realidade surreal, né? Essa própria realidade inventada e recortada. Dentre inúmeras possibilidades que a natureza permite e que a humanidade permite, o audiovisual vai separar a realidade, vai separar tudo da realidade. É como se ele criasse uma segunda natureza. O que a gente tem é que o audiovisual seduz e domina, né? Domina as pessoas com histórias recortadas e editadas da realidade. O audiovisual pega os seus olhos e seus ouvidos e chama a atenção e prende a atenção, né? E acaba te sugando para um mundo de fantasia. É isso que a gente percebe no meio audiovisual. Dentre esses conceitos de audiovisual, dentre esses gêneros, a gente pode citar alguns, como os gêneros de cinema, por exemplo. A comédia, o drama, a ficção, policial, suspense, terror, romance, né? E também misturas desses gêneros, né? Claro. Como eu falei antes, o audiovisual separa e seleciona só aquilo que ele quer. Então, se ele quer representar a comédia, é lógico que ele vai pegar os elementos mais cômicos, né? Mais engraçados ali e vai torná-los um expoente, né? Então a comédia, para um filme ser comédia, ele passou por uma edição para tornar tudo aquilo propício à comédia, sendo que a vida não é sempre uma comédia, né? Assim como não é sempre um drama. Tudo que o audiovisual faz é separar essas nuances, esses elementos e reforçá-los em produtos como filmes, como vídeos. O que a gente percebe é que o cinema se tornou uma indústria. O cinema movimenta bilhões por ano. Tem um contexto, além de ter um contexto comercial, o cinema também tem um contexto político. Quantas milhões de pessoas assistem aos filmes produzidos no mundo inteiro, a gente vai ver como essas mensagens são chamativas, né? Investir
30 milhões de reais ou de dólares num filme, pode ter certeza que esses 30 milhões vão ter um retorno de, em média, 300 milhões, vamos colocar aí por cima, né? Então é um ramo do capitalismo. Além de ser comercial, ele também é político. O cinema atual é uma versão da política antiga de pão e circo do Império Romano. Na época do Império, visitavam os grandes hipódromos e o Coliseu, né, em Roma para assistir a espetáculos, né? Então aquilo ali era uma forma de pacificar as pessoas, inclusive fazendo essas pessoas esquecerem os problemas. Se a gente tomar o cinema como uma versão atual dessa política, fica claramente visível, né, como o cinema ajuda a amenizar e a pacificar os espectadores. Os temas do audiovisual vêm da realidade, né? Eles são a realidade é a fonte de inspiração para os elementos do audiovisual, ainda que esses elementos sejam de ficção. Toda ficção, na verdade, ela tem uma mensagem para o real, para a realidade. Isso é uma coisa que às vezes pode parecer estranho, mas faz todo sentido. Tem muitos filmes que são completamente ficcionais, completamente ficção, mas a mensagem desse filme aplicado à realidade é incrivelmente eficiente. Então, os temas do audiovisual vêm da realidade e da cultura. Eles acabam absorvendo elementos da cultura humana, e esses filmes, esse material audiovisual acaba por reforçar alguns desses elementos da cultura, né? Uma prova disso, que eu achei interessante citar aqui na nossa disciplina, é um filme chamado O Show de Truman, de 1998, no qual o ator Jim Carrey representa um personagem que foi, desde o seu nascimento, o objetivo central, o objeto central de um programa de televisão, de um reality show. Ele vive um mundo perfeito, né? Porque todo aquele mundo foi construído especialmente para ele. Todas as pessoas que ele convivia eram atores, a família dele, todo mundo que ao redor dele eram atores contratados para representar a vida perfeita para ele. Milhões de espectadores que assistiam aquele programa acompanhavam diariamente a vida dele, que era completamente exposta por aquele programa de TV. Então é engraçado como esse filme traz um elemento interessante. Ele é um material audiovisual de ficção que fala sobre como o audiovisual pode fazer as coisas que são ficção se tornarem reais. É meio complicado, né? Mas é bem engraçado isso. O filme O Show de Truman mostra como o audiovisual consegue pegar algo da realidade e tornar ficção, inclusive apresentando essa ficção como realidade. No decorrer do filme, o personagem do Jim Carrey acaba por descobrir que ele vive num mundo de fantasia, num mundo totalmente criado para que ele possa viver. Eu não vou contar o final do filme e fica essa dica para que vocês possam assistir e entender como funciona, através de um filme, né, como funciona a ficção e a realidade dentro do audiovisual. Outra questão ainda sobre o cinema, já que eu havia falado dessa característica comercial do cinema, a gente tem uma relação indissociável entre o cinema e o capitalismo. Outra questão interessante, como eu havia falado sobre as características de indústria que o cinema ganhou, a gente tem a relação entre o cinema e o capitalismo como indissociável. Claro que existe um tipo de cinema que é feito puramente por arte, né? Claro que existe. E vários gêneros, como documentários, curtas-metragens, né? Mas, a grosso modo, o cinema em si foi transformado nessa grande indústria, uma das maiores do mundo. Então, tudo que aparece nos filmes, no cinema, além de ser um formador de opinião,
um potencializador de cultura. Ele também é uma forma de publicidade não só de produtos, mas de meios de vida. Se você assiste muitos filmes americanos, você acaba absorvendo a cultura deles, né? Da mesma forma, se você assistir filmes japoneses, você vai entender um pouco mais da cultura japonesa. Agora, em todos esses sentidos, de todos esses sentidos, eu queria destacar esse. Como o cinema tem características capitalistas, né, e de indústria. E eu deixo uma pergunta aqui. Será que vocês sabem por que a maioria das salas de cinema tem se concentrado nos shopping centers? É engraçado isso, né? Muitas vezes o que você assiste num filme ou um produto que aparece usado por algum ator ou alguma atriz, provavelmente ele vai estar na próxima loja assim que você sair da sala de cinema. E você pode sentir aquele desejo incontrolável de comprar ou aquele vestido, ou aquele sapato, ou aquele carro. O que a gente vai passar a mostrar agora, já que a gente já falou da introdução desses materiais audiovisuais, eu queria falar um pouco agora dessa relação do audiovisual e da educação. Tem uma frase interessante. Mais do que aprender por meio dos produtos audiovisuais, importa ainda entender essa linguagem para que a educação passe a construir o entendimento do mundo. Essa frase é interessante porque ela diz que não importa somente aprender assuntos que se aprende na escola através dos meios audiovisuais. O que importa também é saber como o audiovisual pode ser uma ferramenta para o entendimento do mundo. Como eu havia falado antes, o cinema é uma forma de propagar a cultura. O audiovisual é uma forma de demonstrar realidades, ainda que ficção, mas demonstra elementos da realidade mesmo. Falando mais especificamente da educação, o uso desses recursos audiovisuais, né, como câmeras, projetores, teve início em torno de 1970. Inicialmente eram apresentados alguns projetos educacionais no Brasil que incluíram esses recursos audiovisuais como apoio, tecnologia de apoio. É engraçado que nesse início é importante a gente ver que alguns projetos nem deram muito certo. Alguns projetos não foram para frente, alguns sim, alguns ficaram e estão aí até hoje. Assim, como a nossa apostila está um pouco desatualizada, ela fala aqui de alguns projetos de educação através das tecnologias de mídia que não estão mais ativos, mas que tiveram sua importância, né? Ela fala um pouco do Instituto Nacional do Cinema Educativo, de 1936, que foi muito importante para a formação da educação civil na época do Estado Novo, do Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, na época como presidente, ele tinha uma visão bem nacionalista mesmo, né? Ele tinha uma visão, ele queria que o povo brasileiro absorvesse esse nacionalismo, e ele se utilizou das ferramentas do cinema e da música também para difundir esses conceitos, né, para que a população pudesse absorver melhor. Outro projeto que a gente vai falar, o projeto SACI, que era o Sistema Avançado de Comunicação Interdisciplinar, que era um projeto que visava fazer com que o Brasil adquirisse equipamentos tecnológicos como satélites, como antenas, ferramentas de transmissão. E ele foi pensado para equipar o Brasil com esses equipamentos e para integrar as redes de ensino em escala nacional. Esse era o objetivo do projeto. Outro projeto citado chama Programa Salto para o Futuro. Ele foi um dos pioneiros nessa interatividade, né, porque usava a TV, o telefone e os computadores interligados. Outro projeto que a gente pode citar é a TV Escola. A TV Escola utilizava o sinal de TV para transmitir conteúdos educacionais, né, para, de uma certa forma, preencher um vazio que havia ainda na educação presencial. E a TV Escola, ela foi importante também, juntamente com o que a gente hoje conhece como Canal Futura, que
tem um sinal, não tem um sinal aberto, né, apenas para as escolas, mas ele tem um sinal na TV por assinatura, né? Você pode assinar, instalar um sistema de TV e pode acompanhar essa programação educativa. Vamos lá, linguagem audiovisual. Agora a coisa vai ficar mais interessante, né? Agora está ficando mais interessante a nossa discussão sobre audiovisual. O que a gente precisa entender nesse momento é um pouco do histórico da imagem, né? Primeiramente da imagem. Então, a origem da linguagem visual, ela se deu na época das inscrições nas cavernas, das inscrições rupestres. Uma coisa que a gente tem que entender é assim, antes da linguagem ser audiovisual, antes dela ser a junção do áudio e do vídeo, ela era só vídeo. E antes dela ser só vídeo, ela era estática, era uma imagem estática. O que a gente precisa saber agora é o que? A imagem estática, que é a pintura, a fotografia. Então a gente vai estudar um pouquinho isso. As imagens das inscrições rupestres tinham um sentido interessante, que além de ter sentido religioso, também tinha um sentido de retratar o que acontecia naquela época, né? É bem difícil saber como realmente eram as coisas na época dessas inscrições rupestres. Mas os estudiosos têm feito esforços para entender como era a vida, como eram as relações sociais naquela época. E as imagens que eles deixavam nas cavernas têm importância incrível para isso. Então, com o desenvolvimento da linguagem visual, acabou que ela não representava mais só a vida ou a natureza, né? Ela passou a ter um sentido na relação que a gente tem com elas, ou seja, uma imagem não era mais só uma representatividade. A imagem passou a ser uma representação de quem a fez, de quem está representando ela na sua cabeça, né? Que um dos conceitos da linguagem, que é a semiótica. A semiótica diz que qualquer elemento da linguagem ele é representativo de alguma coisa para alguém, né? Ele representa algo. Então, as imagens elas eram criadas para representar alguma coisa e essa coisa ganharia um sentido diferente na mente de quem estaria vendo aquela imagem. Basicamente, o conteúdo mais presente nessas imagens, né, a fonte de inspiração maior dessas imagens era a religião, né, eram as imagens sagradas. Elas representavam partes da história da religião, de várias religiões, né? A gente pode citar o cristianismo, as religiões hindus, o islamismo. Todas essas religiões representavam partes dos seus elementos através de imagens para que essa imagem estabelecesse relação entre as pessoas que acreditavam naquilo e aquele próprio objeto de adoração. As imagens sagradas, elas tinham um contexto realmente sagrado, né? Era praticamente proibido pintar ou representar alguma outra coisa que não fosse sagrada, que não fosse baseado na religião. Era bem rígido. E as pessoas que não seguiam isso, na verdade, os artistas que não seguiam, na verdade, eles eram excluídos. Isso foi evoluindo ao longo dos séculos. A pintura era a representação da realidade em linguagem visual. Antigamente, como eu já falei, tinha esse caráter religioso e documental. De uma certa forma, inicialmente, essas pinturas elas representavam essa mitologia e essas histórias religiosas, né? É como se essas representações fossem etéreas, né? Fossem coisas inalcançáveis, ou seja, fora da realidade. E aconteceu um fenômeno interessante na evolução dessas representações de imagem, que foi o Renascimento na Europa, nos séculos XVI e XVII. Na verdade, XV, XVI e XVII tornaram a pintura uma forma de arte já um pouco diferente, né? Apesar de representar ainda algumas passagens religiosas ou passagens da Bíblia ou de outras escrituras, as técnicas de pintura
começavam a se aproximar mais um pouco do que era realmente a realidade. Uma prova disso foi o surgimento da pintura com perspectiva, né? A perspectiva é uma técnica de pintura ou de representação de imagem, mostra que cada elemento da composição daquela figura tem exatamente a representação que teria se fosse se fosse uma visão real, né? Então, objetos que estão mais longe têm um tamanho menor, objetos que estão mais próximos têm um tamanho maior, e isso passou a ser cada vez mais desenvolvido pelos pintores. Isso é engraçado porque tudo isso se deu com o desenvolvimento da ciência, né? Na época do Renascimento e do Iluminismo na Europa. Os cientistas passaram a estudar mais a matemática, a física, e isso foi aplicado também nas artes, na pintura, por exemplo. Então a pintura passou a representar cada vez melhor a realidade, inclusive chegando à beira da perfeição, né? Aqui a gente tem algumas representações que ainda estão longe de parecer reais, mas já era um avanço incrível, né? O surgimento da perspectiva. Logo após isso, o que a gente observou foi o surgimento foi o começo de uma pequena revolução, né, na representação de imagens. Na verdade, essa técnica já era utilizada, mas para outra finalidade, né? Como a gente vê aqui nessa imagem, a gente vê um pintor que está representando uma imagem numa câmara escura. Então, ele está registrando, na verdade, por meio de uma cópia da imagem projetada na parede, ele está registrando aquela imagem. Dessa técnica para o surgimento da fotografia foi um pequeno passo. Na verdade, foi um pequeno grande passo. Por quê? A técnica da fotografia ela se diferenciava porque, na verdade, o que captava a imagem agora não era mais aquele pintor dentro da câmara escura. O que captava a imagem era um filme que ficava dentro da câmara escura e que ele era fotossensível, quimicamente sensível. Um filme de cristal de prata que, ao ser exposto à luz, registra diferentes elementos de imagem, né? Então, no século XX surge uma nova técnica de registro de imagem. A fotografia é a técnica de escrever com luz, baseada numa ideia antiga, né, que é a câmara escura. Era possível registrar imagens num filme. Então, a fotografia junta a ótica e a química para a captação e reprodução de imagens. Tem um elemento interessante nisso aí. A fotografia permitia duas coisas incrivelmente interessantes, que era o registro quase instantâneo de um momento. Então, enquanto um pintor na antiguidade ou no Renascimento levava meses para completar um quadro, a fotografia era um registro de imagem bem mais curto. Nessa época, no século XX, quando a fotografia surge, ela também permite uma coisa interessante, que é a reprodução daquela fotografia em cópias, né? Então aconteceu uma coisa bem parecida com o que aconteceu na época do surgimento da imprensa, né? Com Gutenberg na Alemanha. O Gutenberg conseguiu agilizar o processo de reprodução da informação de uma forma inimaginável para a época, né? Foi uma das coisas que se assemelhou à fotografia nessa época também. Fotografia era uma técnica que permitia que uma imagem pudesse ser reproduzida quantas vezes se quisesse. Ela era derivada de um negativo, né, de uma fonte primária que depois era reproduzida em papel. Então, como eu falei antes, a fotografia teve uma relação direta com a arte desde a sua criação. Inicialmente como auxílio aos pintores e posteriormente como ferramenta de reprodutibilidade, inclusive de obras de arte. Se você prestar bem atenção, como é difícil um dia chegar aí a um museu ou a uma galeria de arte, possa ter uma exposição de algum pintor famoso e você poder ir apreciar esses quadros, né? Ou essas esculturas, enfim.
A fotografia permite que a imagem de um quadro, que inclusive possa ser bem raro, a fotografia permite que esse quadro seja apreciado em qualquer lugar, basta que aquela foto seja reproduzida. Então, os estudiosos dessa técnica, que eram Daguerre e o Niepce, na França, que são tidos como os inventores da fotografia, eles foram os precursores de uma questão intrigante, né? Será que a fotografia pode ser considerada uma arte? Então, para isso a gente teria que ver o conceito de arte, né? Mas aí uma discussão mais profunda. Eu levanto essa pergunta também para esclarecer outra coisa. Como, com o surgimento da fotografia, a pintura, que antigamente teria o caráter documental, ela não precisa mais ter esse caráter. Ela abre mão desse dever de representar, de documentar, porque a fotografia faz isso com uma perfeição superior. Muitas pessoas, na época do surgimento da fotografia, diziam que a foto era um roubo da alma, né? É como se estivesse roubando a alma da pessoa. De tamanha era a fidelidade, tamanho era o espanto das pessoas com a fidelidade que a fotografia tinha na época. Então, a pintura, enquanto arte, ela não precisa mais representar a realidade, né? Então ela fica mais livre, a pintura se torna uma forma de arte mais livre, inclusive abstrata, ou seja, ela não precisa se aproximar da natureza, ela pode criar sua própria natureza, né? E aí a gente tem o primeiro conceito que a gente estudou aqui, que é a pós-modernidade. A gente vê que o surgimento de uma técnica como essa, né, a fotografia, permite que o homem, através de sua arte, saia da natureza e crie sua própria natureza. Porque se a pintura não precisa mais retratar, ela pode então representar na forma que o artista quiser. Isso é interessante. Então, a fotografia anteriormente utilizava o código analógico, né? Ou seja, eram os filmes que eram revelados e distribuídos em cópias, né? Ou seja, isso, apesar de ser uma cópia fiel, uma cópia perfeita, mas ainda era analógico, né? E posteriormente, a fotografia passou a utilizar o código digital, que é uma técnica nova. A imagem na fotografia digital, ela não é representada num filme, mas sim num sensor. Cada câmera digital tem dentro um sensor que é sensível à luz. A lente da câmera permite a passagem da luz para esse sensor e esse sensor registra a imagem num formato digital, num arquivo digital. A fotografia, que utilizava antes o código analógico, já era interessante para a reprodutibilidade. Quando ela passou a utilizar o código digital, essa reprodutibilidade foi potencializada, inclusive com o surgimento das novas mídias. Então, de uma certa forma, a arte e a fotografia como arte, por exemplo, cada vez menos ela sai do digital, cada vez menos ela vai para o analógico, ela fica sempre no digital. Se você tira uma foto com uma câmera digital e essa foto vai ser reproduzida num computador ou na TV, ela não saiu do digital, ela permaneceu no digital. É interessante entender esses códigos digitais e analógicos para a gente entender como funciona a tecnologia e a reprodução da arte. Prova disso é engraçado como os materiais antigos, né, como as primeiras câmeras fotográficas, eram bem diferentes do que a gente tem hoje, né? As câmeras digitais e câmeras de filme, de captação de movimento. O cinema e as câmeras antigas não se parecem muito com o que a gente tem hoje, né? Os equipamentos estão cada vez menores, mais poderosos, né? Com maior capacidade de memória e de resolução, né? Isso vem se desenvolvendo incrivelmente numa velocidade muito grande. Mas, de uma certa forma, esses equipamentos antigos e os novos, eles mantêm um princípio básico, que é a captação da luz, né? A captação de um instante do tempo através da luz. Isso não se altera, né? A pós-modernidade permite, inclusive, que a reprodução da realidade
da sociedade seja feita totalmente no mundo digital, né? Em que tudo é criado pelo homem. É como se o homem tivesse se emancipando de toda a natureza e criando sua própria natureza. É interessante entender esses suportes e essas mídias digitais para a gente também entender como funciona a vida, como o mundo está hoje em dia. Então, para finalizar, pessoal, eu queria deixar aqui o meu contato para qualquer dúvida ou sugestão. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, que é bem interessante. Assistam aos filmes que eu sugeri, e lá na plataforma a gente vai discutir outros temas e esses assuntos também de uma forma mais profunda. Eu espero que todo mundo esteja gostando, e na próxima unidade a gente vai trabalhar outros temas mais envolvidos realmente com a educação e com a linguagem audiovisual. Então, bom dia, pessoal, boa tarde, que todos tenham um bom curso e até a próxima.